esse quadro no finalzinho do nosso Olha Aqui. Reinaldo Azevedo pergunta o que você quiser. Você vê que a gente perguntou de tudo hoje aqui. Mas eu termino até com a pergunta do Ícaro Monteiro, que tem a ver com o seu artigo que você escreveu, a sua coluna de hoje do UOL, que você publicou ontem à noite, não sei se de madrugada. Ele pergunta, o De governo 22 mil brasileiro... toques. Oi? De 22 mil toques. De 22 mil toques. Sobre a questão lá da África do Sul. E a pergunta do Ícaro é: o governo brasileiro erra ou acerta ao apoiar a ação da África do Sul, apontando o Olha, genocídio perpetrado por Israel? nessa minha coluna eu digo que eu considero um erro. Veja só, ainda que, e o Itamaraty ponderou, e ponderou comigo, eu até vou deixar isso claro, o Brasil, na verdade, apoia. O que o Brasil pegou carona na ideia de que é preciso que haja uma liminar suspendendo por hora, prevendo um cessar-fogo, para pôr fim ao morticínio. A questão é muito complexa. Eu acho que o Brasil não deveria ter pegado carona nessa petição da África do Sul, porque o Brasil sempre se coloca como um defensor da paz. Na condição de defensor da paz, ele pode ser mediador. À medida que ele se coloca em um apoio, ainda que parcial, a essa petição da África do Sul, ele foge daquela condição que ele reivindica, por exemplo, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Né? O Brasil, claro, foi contra a invasão da Ucrânia, mas disse é preciso conversar. Quando você tem uma petição acusando genocídio, aí a conversa fica mais difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que por isso não foi um acerto. Agora, deixa eu deixar claro uma coisa aqui para vocês. Circulou por aí, né, que a petição da África do Sul não tocava nos ataques do Hamas. Isso é mentira, isso é uma fake news. Leiam lá a minha coluna, eu traduzi todos os trechos em que a África do Sul se refere, sim, ao ataque do Hamas, chama, inclusive, de crime de guerra aquilo que o Hamas fez. Portanto, não é verdade que a petição da África do Sul ignore os ataques do Hamas. Não ignora, né? Está lá. Aliás, está de cara na primeira página já. Depois aparece na página 6 e 7, depois aparece na página 29, aparece várias vezes. Eu coloco ali as várias vezes e traduzo os trechos. Tem link, inclusive, para a íntegra das 84 páginas em inglês. Então, é importante destacar isso. É importante destacar que a África do Sul lista práticas que são próprias do terrorismo. Isso aqui é uma coisa que as pessoas não estão entendendo direito. Há práticas que são do terrorismo, de genocídio. Há práticas que são próprias de genocídio. A questão é saber se pode ser caracterizado como genocídio. A Convenção sobre o Genocídio, né, a Convenção de Prevenção do Genocídio, no artigo 2º, diz que crimes que Israel efetivamente está cometendo lá, e está, isso é inequívoco, que esses crimes eles têm de ser feitos com a intenção de dizimar uma população em parte ou no todo. Então, como vai ter um julgamento de intenção aí, é muito provável que a corte não acate a tese do genocídio, porque a questão é como você julgar a intenção. Israel nunca vai declarar oficialmente que é a extinção do povo palestino, obviamente, né? Mas também a África do Sul lista declarações, eu traduzi, coloquei ali, de autoridades israelenses dizendo coisas pavorosas sobre, inclusive, a necessidade de esvaziar Gaza de Palestina, né? Então, tem essa questão. Deixando claro, às vezes há práticas que são próprias de um crime, sem que, no entanto, se possa imputar o crime. Dou um exemplo aqui no Brasil. Se um desses partidos do crime, ou as milícias, sequestrarem um avião e ameaçarem explodir, a não ser que exigências sejam cumpridas, se você olhar a lei brasileira que pune terrorismo, tem um artigo lá, tem um inciso lá, você vai dizer, bom, então é isso aqui, é terrorismo. Não, porque essa lei diz
que só é terrorismo se o crime for motivado por xenofobia, preconceito religioso, de origem não sei o quê. Então, aí não poderia ser considerado terrorismo, embora a prática seja própria de terrorismo. Estou dizendo a lei brasileira. No caso das ações de Israel, há práticas que estão lá, definidas como genocídio. A questão é que há uma avaliação de intencionalidade. Né? A intenção é exterminar, isso não se vai admitir, e, portanto, dificilmente a Corte vá acatar a tese da África do Sul, ainda que possa tirar uma votação pedindo um cessar-fogo, coisa que é absolutamente necessária, porque o que está lá vai além de qualquer coisa razoável.